Bem, bom dia a todos, pessoal. Obrigado por esse espaço, por estar aqui. Eu fico feliz de estar participando desse webinar pelo INESC. Destacar o quão relevante tem sido essa parceria para a construção dessa ferramenta que vem a agregar nesse esforço de trazer um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de informação sobre um panorama da transição energética no Brasil. E eu começo falando por isso. A transição energética ela tem se tornado um tema cada vez mais urgente, mas também cada vez mais complexo. E essa complexidade envolve em muitos graus ter acesso à informação, ter acesso a como essas múltiplas camadas da transição elas chegam e se distribuem pelos territórios. E aqui a gente já pode começar falando um pouquinho da ferramenta de como essas camadas elas estão agregadas. Então, nós conseguimos olhar para vários setores, vários segmentos, desde mineração, minerais críticos, mas também empreendimentos de energias renováveis, por exemplo. E na atuação do INESC, nós temos acompanhado muito desse debate nesses diversos segmentos, mas, sobretudo, a partir dessa dimensão do que nós entendemos por justiça, do que nós defendemos por justiça. A transição justa, ela tem sido um tema muito difuso e muito cinzento nos últimos anos. É muito difícil categorizar o que é justiça a partir de um único discurso. E isso nós podemos pegar informações e perspectivas desde o contexto internacional, que tem sido construído a partir das COPs, mas também a partir do discurso que nós temos defendido dentro do território, dentro do Brasil, dentro de uma perspectiva regional, e regional coloco latino-americana, porque a transição energética, como ela vem acompanhada de várias medidas que precisam ser adotadas para mitigar emissões e transformar o setor energético, ela impõe uma série de transições que nós categorizamos como sociotécnicas. E essas transições, elas não vêm isentas de danos e prejuízos e impactos. Nós temos um ônus que vem acompanhado dessa transição energética, e quando associamos a uma dimensão de justiça, o que nós perguntamos é quem vai arcar com esse ônus, como e o que pode ser feito para mitigá-lo. Da forma como nós temos observado, e aqui destacar a produção que tem sido feita com a Repórter Brasil, esse ônus da transição energética ele vem sendo transferido para territórios e comunidades que já são historicamente vulnerabilizados. E o que é que a gente fala quando trazemos essa dimensão de justiça? O que é esse conteúdo? Esse conteúdo ele nada mais é do que a distribuição desses ônus, desses encargos da transição, mas não apenas numa dimensão negativa, né? A transição energética ela também tem que ser um vetor de desenvolvimento, um vetor de benefícios que devem estar associados a essas atividades. Então, a distribuição dos benefícios, ela também entra como uma dimensão importante de justiça. Mas vem um aspecto que se linka diretamente com o desenvolvimento da plataforma do observatório, porque outra dimensão de justiça que nós trazemos é o reconhecimento. E esse reconhecimento ele passa por entender o território, passa por entender as áreas e quem está nessas áreas. É algo que nós sempre batemos na tecla em dizer que os territórios eles não são espaços vazios. Olhar para uma região abundante em minérios, para uma região que tem ali um bom aproveitamento eólico, solar, fotovoltaico, não implica dizer que é uma terra disponível. Implica olhar e observar quem está situado sobre esse território e reconhecê-lo, primeiramente de tudo, como sujeito de direito, e a partir daí observar os direitos que lhes são inerentes. E vem outras dimensões que nós associamos, como a dimensão processual, precisamente, que envolve a participação desses grupos na tomada de decisão. E isso vem como uma etapa muito subsequente e alinhada ao reconhecimento da existência dos direitos e da sua relação com o território. Então, o que nós temos defendido vem muito na linha desse tripé que nós categorizamos como uma dimensão de justiça energética que vai dar o conteúdo para aquilo que nós chamamos de transição energética e que está dentro desse contexto climático de mitigação. Obviamente, há várias outras dimensões que são discutidas, mas essas são dimensões essenciais que colocam em perspectiva o nosso debate, o que nós estamos conversando aqui.
Então, hoje falar sobre transição justa vem muito nessa linha, que não é somente olhar para uma dimensão de uma métrica de carbono, de uma necessidade de infraestrutura, mas observar todo o complexo das relações com o território, e é dentro disso que a plataforma ela se coloca, do observatório, e eu espero que esse momento seja muito proveitoso para a gente. Obrigado. Poxa, Harrison, muito obrigada, muito bom te ouvir. Depois a gente também passa o contato do Harrison aí, quem quiser saber um pouco mais da pesquisa dele, que ele pesquisa especialmente esses territórios no Nordeste. Como eu falei no comecinho, a gente vai começar com uma breve explanação teórica e depois vamos juntos explorar a ferramenta aí, mostrar casos de uso e vamos intercalando as questões, vocês podem ir mandando pelo chat. Agora, então, com vocês, o professor Bruno Milanês, que é até o idealizador do observatório, foi quem trouxe primeiro essa ideia da gente cruzar essas camadas de informação aí. Professor Bruno, por favor. Oi, Paula, bom dia, Harrison, bom dia, Diego, Bel, todo mundo está acompanhando a gente. Eu vou compartilhar minha tela rapidinho com vocês, tá? Porque para mim é muito importante estar nesse momento agora com vocês, né? Contar um pouquinho de como é que a gente chegou aqui e pensar um pouquinho junto com vocês e instigar algumas reflexões, né? Eu vou trabalhar com vocês três argumentos rapidinho aqui em 10 minutinhos, né? Eu acho que até para pensar novas matérias, novos artigos, como novas formas de enquadrar o debate sobre transição energética. É interessante entender que transição energética é um discurso no Brasil, né, que está sendo usado para legitimar a expansão de projetos de geração de energia e extração mineral. Né? Acho que isso é uma questão, reproblematizar essa ideia de transição energética é importante. Né? Um segundo ponto que o Harrison já trouxe, mas é importante de frisar, é que essa expansão é baseada no uso extensivo da terra. Né? Transição energética, expansão energética do Brasil quer dizer mais uso da terra. Isso gera conflitos, como o Harrison comentou, e além disso compromete outros usos do solo, né? Usos que são essenciais, né? Como produção de terras indígenas, unidade de conservação, etc. E o terceiro que eu queria comentar com vocês é que esse debate sobre transição energética, essa expansão que a gente está vendo, ela está sendo muito motivada por demandas internacionais e, de certa forma, está associada a uma neocomoditização da economia brasileira. Né? Então, só para Paula mencionou, né? Essa daqui é a versão 1.0 do observatório, tá? Isso daqui foi o primeiro slide que eu mostrei lá em Fortaleza, em 2024, e 24, e teve uma pessoa da Fundação Casa que perguntou, poxa, por que você não coloca essas coisas juntas, né? Aqui na esquerda a gente tem os projetos de energia e na direita os projetos minerários. Né? Porque para a gente é importante saber aonde vão acontecer esses projetos, porque para a gente saber onde é que a gente consegue apoiar, quais são os movimentos, comunidades que precisam de mais de apoio. Então é importante ter noção que o observatório, a concepção dele, surge a partir da demanda dos movimentos. Né? Ele surge de um diálogo com movimentos e organizações sociais que sentiam a necessidade de botar essas coisas juntas, né? Nesse caso, os movimentos e organizações muito mais à frente do governo, que fazia questão de botar tudo separado, né? E uma demanda real de entender quem estavam sendo as pessoas impactadas, né? Esse diálogo lá em Fortaleza, ele foi meio consequência do projeto da Ford, financiado pela Ford, que eu estava trabalhando, né? E desses projetos surgiram vários relatórios, eu convido vocês a procurarem depois, tem um link, eu passo para vocês, que trata de vários aspectos que eu vou abordar aqui. Mas teve, né, nesse projeto uma questão muito importante para mim, que de novo vai ser traduzido no observatório, né, que conversando uma vez com uma liderança indígena canadense, ela falava que os povos indígenas eram os guardiães que iam proteger o mundo das três principais crises que o mundo enfrentava, né, que era a crise climática, a crise de alimentos e a crise de perda de biodiversidade. E isso me trouxe um insight, eu acho que a gente tenta trazer isso para o observatório, que é, para além da questão de justiça, a questão, vamos dizer, moral e ética que o Harrison levanta, que é super importante para debater a transição energética, existe também uma outra questão, vamos dizer, até utilitarista, e dependendo de com quem a gente fala, a gente tem que manusear com uma ou com outra, né, de que o modelo de transição energética no Brasil, né, do Brasil, que vai se expandindo sobre unidade de conservação, sobre terras indígenas, sobre assentamentos rurais, sobre territórios quilombolas, ele vai comprometendo a capacidade desses territórios de armazenar carbono, de preservar recursos hídricos, de produzir alimentos, de proteger a biodiversidade, que é essencial para o equilíbrio ecossistêmico e para a produção de alimentos também. Então, tem um custo ecológico. Essa transição energética que o Brasil está tentando propagar, ela tem um custo ecológico que vai danificar a própria qualidade, vai comprometer a qualidade de vida das próprias pessoas, seja no âmbito local, seja no âmbito nacional ou internacional.
Então, eu acho que o observatório ele vem um pouco ressaltar, jogar na cara da gente, né, exatamente esse custo ecológico que está sendo, tá sendo criado pelo modelo de transição energética. Então, acho que aí tem uma questão importante, né? Acho que a gente tenta passar pelo observatório esse tipo de mensagem. Né? Então, só para pontuar algumas coisas, né? Por que que a transição não é uma transição em si, uma expansão? A gente vê claramente que os projetos do governo são expandir a geração de energia, né? Seja renovável, seja não renovável, né? Isso até 2034. A oferta interna de energia e geração de eletricidade. E quando a gente vai, inclusive do ponto de vista de participação, para os próximos 10 anos, vai ficar mais ou menos equilibrado, né? Na oferta interna de energia, que envolve além da eletricidade consumo de petróleo, agrocombustíveis, etc. Né? O propósito do governo para os próximos 10 anos é descer o não renovável de 52 para 51. Isso não é uma transição energética. Na melhor, isso pode ser uma manutenção. Né? E se a gente vai pensar na geração de eletricidade, os não renováveis vão subir de 11% para 14%. Então, isso mostra o quê? E a consequência disso é que as emissões do setor energético no Brasil nos próximos 10 anos vai crescer também. Então, o governo ele usa o discurso de transição energética para legitimar, para justificar essa expansão que ele está querendo fazer. Né? E essa expansão está associada ao quê? Ao uso da terra. Porque se eu vou fazer mais eletricidade, se eu preciso mais de usinas solares, eu vou precisar de mais terra. Se eu vou usar mais usinas eólicas, vou usar de mais terra e mar agora com o debate offshore. Né? O pessoal dos movimentos sociais já fala no maretório. Né? Se eu vou expandir produção de etanol por cana ou por milho, eu preciso de mais terra. Se eu vou fazer SAF, combustível de aviação sustentável, entre aspas, eu preciso de mais terra. Então, a terra é um aspecto central dessa expansão. E que terra é essa que está sendo, sobre o qual essa expansão está acontecendo? Exatamente sobre esses territórios que a gente chamou de territórios de interesse socioambiental. Né? Os assentamentos rurais, unidades de conservação, as terras indígenas, territórios quilombolas, que numa estimativa que eu fiz aqui nos cálculos parecidos com o que a gente usa no observatório, a gente está falando atualmente em torno de 20 a 40% desses territórios, dependendo do que a gente está da categoria, sendo comprometidos agora, podendo chegar a 60% no futuro, dependendo de como os projetos andarem. Né? Então, é uma perda ecológica muito grande para o país. Né? E exatamente o que a gente vê não é uma preocupação com uma transição com o uso racional. Né? Na verdade, a proposta do governo é pecar pelo excesso. Né? Então, ele tem uma expansão energética que vai além da necessidade do país. Né? Aqui a gente tem no azul de baixo aqui a perspectiva do aumento do consumo de energia, no cinza o aumento aqui ó, pontilhado da geração e o mais em cima aqui da capacidade instalada. Nessa capacidade instalada cresce tanto porque muitas das tecnologias elas têm uma taxa de uso mais baixa. Solar não funciona o tempo todo, eólica não funciona o tempo todo, mas a gente vê que o governo projeta expandir a geração mais do que o consumo. E a gente hoje em dia vive um problema de excesso de energia, que o governo começa a criar novas demandas. Ele vai falar, vamos produzir hidrogênio para exportar, vamos produzir data center para alimentar o mercado internacional. Então, isso que a gente vai chamando mais ou menos de neocommoditização. Quer dizer, o governo está tentando criar novas commodities tecnológicas para exportar, e isso é que está motivando essa expansão. E do ponto de vista mineral, é a mesma coisa. Criou-se essa fábula, né, de que os minerais são todos usados para a transição energética, sem eles a gente não vai ter transição energética, se a gente for, mas é uma parte relativamente baixa, né, em torno de um terço a 40% dos minerais que de fato estão sendo encaminhados para tecnologias de energia. Né? Isso aqui são dados que estamos mostrando para vocês da Agência Internacional de Energia. Uma boa parte são outros usos. Né? Então, essa ideia de associar esses minerais têm que expandir para garantir a transição não é necessariamente verdade. Né? E o que está acontecendo? Por conta desse discurso, a gente está tendo uma expansão no mundo muito grande da produção da extração desses minerais. Né? Estou dando um exemplo aqui de lítio, níquel, cobalto, grafite, terras raras. E essa grande expansão está tendo quase que um overshooting, né? Já estão produzindo mais do que a demanda que existia, que está gerando uma queda significativa de preços. Lembrando que os minerais sempre têm essa característica de volatilidade. Então, a gente está expandindo tremendamente a extração mineral, os preços estão caindo, que por um lado, vamos dizer, bom, então, pelo menos os painéis solares, os carros elétricos vão ficar mais baratos, talvez fique. Né? Mas a gente tem que pensar nos outros usos também. Uma das coisas que mais preocupa agora, né, é exatamente um dos principais usos que a gente vê acontecer para esses minerais são os usos bélicos. A gente tem que entender que o mundo vive uma corrida armamentista e com a mudança da tecnologia de armamentos,
esses armamentos, essas munições inteligentes, entre aspas, elas estão sendo usadas, estão demandando cada vez mais uso de diferentes desses minerais chamados minerais críticos, né, ou estratégicos. Então, e aí até o uso de crítico estratégico é uma coisa que eu acho complicado, porque é muito vago, né? Eu tenho conversado muito com o pessoal da RB sobre isso. Né? Porque dizer que crítico estratégico não diz nada, porque você não sabe qual é a estratégia. Né? Então a gente tem usado, meio que internamente, apesar da dificuldade de comunicar, a gente usa o acrônimo MATES para eles, né? Que seriam minerais para armamentos, tecnologia e energia, que tenta especificar e comunicar para a população, comunicar para as comunidades indígenas para que de fato aqueles minerais vão ser usados. Porque muitas vezes as empresas chegam no território e falam: nós precisamos disso aqui porque esse mineral vai garantir salvarmos o mundo. Vai falar para o governo: me dá mais dinheiro, me dá, BNDES, eu preciso de mais dinheiro para tirar esse mineral para salvar o mundo. Mas uma parte considerável, 17% no caso do berílio, 11% no caso do cobalto, 10% no caso do cobre, está indo para fazer armamento. Né, que vai ser usado muitas vezes em ataques civis. Então a gente tem que entender para onde estão indo esses minerais também, qual é o uso e identificar como comunicar isso para a população. Então, essas são algumas reflexões que eu queria, mais provocações, na verdade, né? Eu acho que eles pensar um pouco que o observatório, para além dos dados, para além dos trabalhos, eles podem contar, ajudar a contar várias histórias, e eu tenho certeza que vocês vão ajudar a gente a propagar muitas delas. Obrigado aí pelo papo, e vamos continuar conversando. Poxa, Bruno, eu fico até com dó de te dar só 10 minutos para falar, porque te ouvir é sempre uma aula. Pessoal, esse webinar está sendo gravado e a gente vai disponibilizar depois todas as apresentações, fiquem tranquilos, inclusive esses relatórios que o professor Bruno cita. Agora ele vai ficar na responsabilidade de nos passar os links também quando a gente for disponibilizar a apresentação. Perguntado aqui no chat. Dito isso, estou anotando todas as questões, tem questão para o Bruno e para o Harrison, mas eu vou deixá-las para o finzinho, para a gente começar a falar da ferramenta. Então, com vocês, a gente tem aqui o Diogo Junqueira, Isabel Harri, meus colegas aqui da Repórter Brasil. Bora, vamos falar. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Obrigado pela presença de todos. Como investigar terras raras, minerais críticos e conflitos da transição energética, né? A gente chamou o nosso webinar aqui pelos terras raras, porque se fala muito das terras raras, né? Todo mundo tem esse interesse, então vamos dar uma olhada não só nela, mas nos outros empreendimentos associados à transição energética. Precisamos falar sobre a transição energética ou a expansão energética, né? Como o Bruno falou, por quê? Hoje são cerca de 6 mil projetos, né? E o que a gente delimitou aqui no observatório foram as usinas eólicas, as usinas solares, os linhões de alta tensão e os requerimentos de minerais críticos. Você está vendo nesse mapa todos esses 6 mil projetos que estão em operação, né? No caso dos projetos de mineração, eles estão em fases avançadas, com lavras concedidas, para uma lista de 27 minerais críticos que são os minerais, entre aspas, críticos, né? Como o Bruno falou, os minerais para eletrificação. No próximo mapa, vocês veem aí ao lado como é que vai ficar no futuro. No futuro, poderão ser mais de 35 mil empreendimentos de transição energética. E resgatando aqui o que o Harrison falou, mas, enfim, existem muitas comunidades aí, né? Que a gente não está vendo nesse mapa. Onde estão essas comunidades, né? E como a energia renovável impacta essas comunidades? Essas comunidades estão sabendo desses projetos, né? Então, foram essas perguntas, né, que levaram a gente a desenvolver a ferramenta do Observatório da Transição Energética. A gente mapeou mais de 12 mil territórios, todas as terras indígenas, os territórios quilombolas, as unidades de conservação e os assentamentos de reforma agrária. Pode voltar um pouquinho, Bel, por favor? É importante aqui a gente dizer que nós usamos bases públicas de dados, né? E que, por exemplo, no caso dos territórios quilombolas, a gente tem um problema grave que nem todos os territórios quilombolas estão na base de dados do INCRA, e muitos, a maior parte deles, né, estão em processo de regularização, né? Então, existe aí uma invisibilização que os próprios dados oficiais escancaram, né? E a gente acaba não vendo muitos impactos por conta disso. Avança um pouquinho, né? O que nós descobrimos quando a gente juntou aqueles dois mapas? Os mapas dos empreendimentos de transição energética e os mapas dos territórios de interesse. Hoje, 34% dos territórios já são afetados,
já são afetados pela transição energética, são 4 mil territórios, e no futuro chegarão a 7 mil territórios, ou 58% desses 12 mil territórios mapeados. E o que a gente descobriu, né, o Bruno falou sobre isso, que os assentamentos e os quilombos, eles são mais afetados, né? Você vê nesse gráfico de cima, territórios afetados, em quantidade, mais ou menos a mesma quantidade de territórios entre assentamentos, unidades de conservação, terras indígenas e territórios quilombolas, a mesma quantidade, mais ou menos, vão ser afetados entre 50%, 60%, 65%. Mas se você for olhar a área desses territórios, proporcionalmente, os quilombos e os assentamentos, eles chegam a quase 40%, né, de área afetada, né, no futuro, caso todos os projetos saiam do papel. Aqui você vê, do lado direito, a gente tem uma das maiores operações minerárias na Amazônia, que são as operações de bauxita da MRN. Em vermelho, você tem todos os requerimentos minerários. De repente eu consigo usar aqui o pessoal vê o mouse, né? Aqui, onde está o mouse, a gente tem as barragens, né? As barragens de rejeitos, que elas estão fora dos territórios, mas as lavras estão todas invadindo, né, aos territórios. A gente tem 3 territórios destacados aqui: Boa Vista, Alto Trombetas 2 e Alto Trombetas 1, mas nem todos estão sendo consultados pela mineradora MRN no seu projeto de expansão. A MRN está, nesse momento, expandindo a sua operação de bauxita na região do Rio Trombetas, no oeste do Pará, mas nem todas as comunidades estão sendo ouvidas, porque, segundo a legislação e segundo a MRN, elas não são afetadas, então a MRN não é obrigada a ouvir essas comunidades, né? Mas no nosso observatório a gente mostra como elas são afetadas, né? Vamos discutir isso. O que são territórios afetados, né? Por que a gente está dizendo que 34% já são afetados e no futuro quase 60% dos territórios poderão ser afetados, né? Esse conceito de território afetado, né? Ele tem 2 explicações: ou porque o empreendimento está sobreposto a um território de interesse, né? Ou porque ele está muito próximo a um território de interesse. E nós usamos no observatório, basicamente, a portaria interministerial de 2015, essa que está à esquerda de vocês. Ela foi substituída pela nova lei do licenciamento ambiental, né? Que era conhecida como o PL da devastação. Você vê que na portaria de 2015, a legislação considerava como uma área impactada. Esse anexo aqui indica como territórios indígenas e territórios quilombolas, quando eles deveriam ser ouvidos, mapeados, consultados, considerados durante o desenvolvimento. Você vê que no caso de mineração, a última linha, dentro da Amazônia Legal, eram 10 quilômetros, se o empreendimento estivesse a 10 quilômetros do território, e nas demais regiões, 8 quilômetros. Na nova lei, eles baixaram isso para 8 quilômetros na Amazônia e 5 quilômetros. E na nova legislação eles trouxeram parques eólicos. É interessante aqui que eles trazem essa denominação parques eólicos, né, que é algo que a gente evita usar, porque parece um sinônimo de festa, né, porque as torres eólicas são quase uma diversão, assim, a gente vai lá para se divertir num parque eólico. Não, é um complexo eólico, uma usina eólica, né, que causa muitos impactos. Pode passar para a próxima. Acho que só que os impactos eles são muito mais do que os 10 quilômetros, né? Como a Isabel Arari vai trazer alguns exemplos para vocês. Oi, pessoal. Eu vou falar rapidamente de alguns exemplos que a gente já investigou aqui na Repórter Brasil, antes da gente seguir na ferramenta. Como o Diego falou, a gente considerou territórios impactados aqueles que estão sobrepostos ou uma distância de até 10 quilômetros dos empreendimentos, no caso dos minerais críticos. No ano passado, a gente passou muitos meses investigando justamente os impactos dos minerais sobre os povos e comunidades tradicionais na Amazônia. E como parte da bolsa que eu participei no Pulitzer Center, que é a Rainforest Investigation Network, eu olhei para o caso dos Waimiri-Atuari, que é um povo indígena que fica ali na fronteira do estado do Amazonas com Roraima. E eu sei que a gente fala muito de terras raras, lítios, né, esses minerais que estão no centro da chamada transição energética, mas tem uma lista imensa
de minerais considerados críticos e estratégicos que estão em disputa, né? E no caso dos Vaimiri e Atuari, há 40 anos eles convivem com uma mineradora de cassiterita, que é a matéria-prima do estanho, que é a mineração taboca, que também é considerado um mineral crítico, de acordo com a última lista disponível pelo governo brasileiro. No caso da mineração taboca, eles estão bem ao lado do território indígena. Dá para ver ali no mapa os requerimentos minerários, são mais de 30, hoje estão bem colados no território, mas não é por isso que não tem impactos, né? Então, no ano passado, foi publicada uma análise química que detectou que tem indícios de chumbo, zinco, arsênio e outros metais tóxicos no principal igarapé, que passa pela área da mineradora e corre para dentro da terra indígena. Então, tem uma aldeia que está marcada ali no mapa, que é a aldeia Lalaú, que está a mais de 100 quilômetros do complexo minerário e que tem detectado e tem denunciado os impactos da mineração, como a poluição do rio, manchas de lama, desaparecimento de peixes. Hoje os indígenas têm medo de beber água, têm evitado usar o rio. E agora, né, nesse mês mesmo, eles têm denunciado o aparecimento de animais mortos no rio, como botos, tartarugas e arraias, que eles atribuem à atividade na mineração taboca. É importante dizer isso porque, para além de ser uma pauta aparentemente local, essa mineradora, hoje ela é controlada por uma estatal chinesa e ela pretende dobrar a sua produção, levando em consideração a demanda global pelos minerais críticos. Então, esse é um caso bem importante de um território indígena que é impactado, ainda que a mineração não esteja sobreposta ao seu território. Aqui dá para ver uma aldeia dos Vaimiri Atuari. São cerca de 90 aldeias no território, pelo menos 25 ficam na beira do rio e dependem totalmente da água para viver. Um outro caso que a gente tratou no ano passado é justamente sobre terras raras. Então, ao longo da investigação, a gente estava olhando para uma diversidade de substâncias minerais, e aí lá pelo meio do ano, muito por conta do interesse norte-americano nas jazidas brasileiras, o tema das terras raras ganhou as manchetes nos jornais aqui no Brasil. Mas para além, né, da importância geopolítica, dos interesses da China, dos Estados Unidos, a gente quis olhar para saber se tinha alguma área protegida impactada por essa corrida pelas terras raras no Brasil. E hoje vocês vão ver isso de uma forma muito mais rápida no Observatório da Transição Energética, mas lá atrás, fruto do projeto com o Pulitzer Center, a gente fez um cruzamento de todos os requerimentos pedidos para minerar terras raras com as áreas protegidas na Amazônia Legal. E a gente criou uma grande base de dados de territórios afetados por esses pedidos minerários. E aí, rapidamente, a gente conseguiu ver que tinha um território quilombola, no Tocantins, chamado Calunga do Mimoso, que tinham 6 requerimentos sobrepostos ao seu território. Por uma empresa que se chama Brasmet, isso também é possível ver no observatório, clicando na ficha do empreendimento. E o mais impactante para nós é que a ANM, a Agência Nacional de Mineração, já tinha dado o aval para a empresa começar a fazer a pesquisa. Então, o processo minerário ele é muito longo, extenso, né? Uma empresa, uma pessoa interessada faz um requerimento para fazer a mineração, a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, dá autorização e por aí começa o processo. Mas o que nos pareceu muito curioso e problemático é que a ANM deu o sinal verde para a empresa seguir com a pesquisa de terras raras, mas a comunidade quilombola sequer sabia que tinha um requerimento, um pedido para minerar terras raras em cima da sua comunidade. A gente percebeu isso porque, né, o observatório ele é uma ferramenta super bacana para a gente ver os impactos dos projetos de transição energética, mas ele também é um ponto de partida para as investigações. No Observatório da Transição Energética, você consegue ver o número do pedido minerário. Com esse número, a gente consegue entrar no site da ANM e a gente conseguiu ter acesso ao histórico do processo. Nesse histórico, a gente viu que a ANM sabia que o pedido incidia sobre um território quilombola, chegou a avisar a empresa e, mesmo assim, deu sinal verde para continuar as pesquisas, numa clara violação à Convenção 169 da OIT, que determina a consulta aos povos afetados por qualquer empreendimento que possa afetá-los. Esses 6 requerimentos ali, eles têm um tamanho bem expressivo, né, de 5.000 hectares, são mais ou menos 5.000 campos de futebol, em cima de um território tradicional. Explica o que é requerimento. A Joana questiona, né, se o requerimento ele pode ter a possibilidade de não ser licenciado. Sim, um requerimento é basicamente o pedido para minerar. Então, qualquer um pode dizer que eu quero minerar terras raras nessa região aí do sul do Tocantins.
numa extensão tal. Então, isso é o que é o requerimento. Para ele depois ser minerado, né, ser explorado, ele passa por todo um processo, tanto na ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, que o primeiro passo é dar autorização, ou seja, dar ok Da pesquisa, da né? pesquisa, para a empresa ir lá e fazer uma pesquisa minerária, retirar um pedacinho, ou fazer uma coisa com imagem de satélite. Em paralelo, vai correr o processo de licenciamento ambiental. Então, o requerimento mineral, basicamente, é o primeiro passo para a exploração acontecer. Até, por exemplo, hoje no Brasil é proibido minerar em terras indígenas, mas tem muita gente que está de olho numa possível mudança dessa legislação, então já tem pedidos na fila para minerar, apesar dessa mineração ainda não ser legalizada. Mas a gente pode entrar mais nisso adiante. Agora, eu mandei o link aí no chat, é observatório.reporterbrasil.org.br. Vamos mostrar para vocês a ferramenta em si. Anotei todas as questões que apareceram aqui no chat, viu, gente? Daqui a pouco eu vou distribuindo. Agora é que a coisa fica legal. Legal no sentido, né, Chegou que uma dá para pergunta ver. interessante aí que eu vi, se as comunidades quilombolas poderiam fazer o requerimento de pesquisa, né? De repente o Bruno poderia responder, se possível, depois. Eu já separei. O site é observatório.reporterbrasil.org.br, é o Observatório da Transição Energética. Eu estou selecionando aqui o estado de Goiás, que é onde fica o Quilombo Calunga, né? E vizinho do Quilombo Calunga do Mimoso, no norte do estado. Eu quero mostrar para vocês aqui os empreendimentos de terras raras. Inicialmente, eu vou mostrar o que temos áreas em operação de terras raras. Em operação, entenda-se que está em operação comercial, como é o caso da Serra Verde, que é esse pontinho vermelho que vocês estão vendo, mas também alguns casos de lavra concedida ou direito de requerer a lavra, enfim, etapas avançadas do processo minerário. Até só, se o Jim me permite, a gente, por enquanto, está cruzando 4 tipos de território de interesse social: unidade de conservação, território indígena, território quilombola e assentamentos da reforma agrária, com 4 tipos de empreendimentos associados à transição energética: as usinas solares, as usinas eólicas, os linhões de energia e os minerais críticos. A gente gostaria muito de expandir, mas por enquanto a lista é essa, só para vocês entenderem de onde que a gente está partindo, como é que a gente chega aí nessa busca aí, nesse filtro que o Diego abriu para bater nas terras raras. Aqui vocês estão vendo, é uma lista de 27 minerais críticos, né? Minerais de eletrificação, que a gente elaborou com a ajuda do Bruno e dos pesquisadores do Poemas e das nossas conversas com toda a equipe, que são minerais considerados essenciais no Brasil, na China, nos Estados Unidos, uma mescla, porque cada país tem a sua própria lista de minerais essenciais ou estratégicos, né? Aqui vocês estão vendo que tem um pouco de... Não tem muitas operações de terras raras em Goiás, né? Mas se a gente jogar isso para o futuro, a gente está vendo só aqui no filtro, a gente vê no alto aqui quais são os territórios, há uma localização que nos ajuda a achar onde, né, o lugar que a gente está procurando, e embaixo os 4 empreendimentos. Aqui a gente está vendo só o que está em operação. Agora eu vou mostrar para vocês todas as fases, que inclui o que está sendo planejado, tudo que está em fase inicial, requerido, e vocês vão ver como que no estado de Goiás já aumentou bastante. Agora, onde estão os territórios? Eu vou colocar aqui os territórios quilombolas. E aqui a gente vai ver o Quilombo Calunga, que é aquilo que a Bel estava falando, né? Quando a gente estava desenvolvendo a ferramenta, a gente, enfim, levava muito tempo para conseguir descobrir essa informação, e agora o observatório ela traz aqui instantaneamente. Isso aqui, gente, é só terras raras, né? A Bel falou que tem uma empresa que já está fazendo a pesquisa, já está com autorização de pesquisa, né? Concedida pela ANM, mas quando a gente extrapola para os outros minerais, ó, eu cliquei só manganesa aqui, ó. Elisa, a mina da Serra Verde foi aquele primeiro momento que apareceu quando só tinha um trechinho verde. Tudo que aparece em vermelho aí é essa mineração de minerais críticos. Quando o Diego mostrou só o presente, no meio de Goiás, a gente tinha só a Serra Verde.
Agora a gente está olhando o futuro. Se tudo que está planejado de mineração, de terras raras sair do papel, o que acontece? O nosso mapa fica tomado dessa forma. Tudo que vocês veem piscando são territórios afetados, que a gente considera como territórios que são afetados ou porque estão muito próximos ou porque estão sobrepostos. Quer que eu localize aqui onde está a Serra Verde? Maria, por enquanto, a gente está trabalhando com bases públicas que elas já existem, estão abertas, mas nunca tinham sido cruzadas. Então, esse é um primeiro cruzamento inédito. A gente reconhece como essas bases ainda são falhas, como elas não mostram todos os territórios, e a gente quer muito melhorar isso. Numa segunda fase do projeto, a gente espera ser capaz de fazer isso. Mas a gente está aí com base do INCRA, base do Ministério do Meio Ambiente, são bases públicas que já existem, que a gente cruza, que está na metodologia ali, naquele saiba mais, está definido qual é qual. Mas queremos e reconhecemos que elas não abrangem todos os territórios de interesse social, que poderiam ser bem melhor. Aqui está a operação da Serra Verde. Quando você clica em cima do empreendimento, né, você recebe uma ficha com todas as informações, onde que está, qual é o número do processo, aquilo que a Bel comentou, que você pode depois ir lá dentro do site da MM, fazer uma pesquisa, em que fase está, ó, a concessão de lado, eles estão em operação. Agora eu vou colocar aqui todas as fases, né? A gente está olhando só para terras raras, hein, gente? Vocês viram que quando eu coloquei todos os outros empreendimentos, todos os outros minerais, Goiás ficou tomado, né? A mineração é realmente o que mais maior quantidade de empreendimentos, né? No avanço da transição energética. Quando a gente seleciona aqui, clica tanto ali, você vê que tem um empreendimento em cima de um território, né? A gente tem duas camadas selecionadas. Você consegue selecionar o quilombo, aqui no caso, eu vou selecionar o quilombo Calunga. A gente está falando só de terras raras. Ele não é afetado por nenhum requerimento minerário no presente, mas no futuro ele poderá ser afetado por 34 requerimentos minerários. Só terras raras, hein, gente? Eu não coloquei outros minerais. E aqui você vê todas as empresas, todos os requerimentos minerados. Você vê que tem vários da Brasmet, né? Muitas vezes é isso, né? Ele tem vários requerimentos e ele vai operando ao mesmo tempo, faz o licenciamento de vários requerimentos minerários ao mesmo tempo, faz a pesquisa tudo ao mesmo tempo, né? Então, aqui você tem muitas informações. Quando a gente coloca aqui, eu vou colocar as unidades de conservação, aqui a gente pode acender todos os territórios. Ó. Quando eu coloco unidade de conservação, a gente já vê aqui, ó, qual que é essa daqui? Aqui a gente tem a APA Pouso Alto e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que eles têm uma parte de intersecção aqui, como eles estão sendo afetados. Ó. APA Pouso Alto, 37 requerimentos de terras raras no futuro. Vou dar um zoom out aqui, só para vocês verem terras raras. Eu estou selecionando quilombos e unidades de conservação. Vou colocar agora todos os minerais. Enquanto o Di carrega todos os minerais, só mais uma explicação breve também. Todos esses dados foram baixados em setembro de 2025. Então, a base vem de setembro. Esse ano a gente já pode ter mais requerimentos. De novo, a gente quer fazer uma segunda fase e atualizar. É muito complexo fazer essa atualização. Não tem como a gente ter a ferramenta rodando agora com essa atualização automática, porque todas essas bases requerem filtros, enfim. A gente demorou, até alguém perguntou aqui também, 1 ano para colocar o observatório de pé. Agora, uma vez que ele está de pé, a gente espera que essa atualização seja mais rápida, mas por enquanto essa é a fotografia do que a gente tinha até setembro de 2025. Sim, e no caso de terras raras, enfim, né? Setembro de 2025, João Vitor. No caso de terras raras, de setembro para cá, muitos outros pedidos já foram requeridos, né? Muitos processos já foram requeridos na ANM, como a gente já levantou, enfim. E aqui no Brasil inteiro você vê todas as unidades de conservação afetadas por minerais críticos. Eu vou abrir todas as camadas agora aqui, terras indígenas e assentamentos. Isso aqui é só mineração, minerais críticos, vira essa árvore de Natal que mostra para a gente todos os territórios afetados. A gente chama de territórios afetados, eles são potencialmente afetados, né?
o observatório ele mostra para a gente onde estão as histórias, né? Nós somos jornalistas e nós estamos procurando apoiar essas comunidades, denunciar, contar essas histórias, denunciar esses episódios, né? Muitos projetos, empreendimentos de transição energética não consideram essas comunidades, como o Harrison falou, né? E o Bruno também, né? A que custo esses empreendimentos estão sendo implementados? Mas ela serve, é uma ferramenta que atende a todos vocês, assim, né? A gente sabe que o perfil aqui é muito diverso, tem advogados populares, pesquisadores, representantes de movimentos sociais, é, servidores públicos, enfim, né? Todos podem usar a ferramenta para identificar onde que esses projetos minerados, essas usinas eólicas e solares estão incidindo, né? Eu vou trazer, tenho mais tempo só para mais um exemplo, Paula? Tem. Depois a gente tem muitas questões. Lázaro, hoje a gente está cruzando esses 4 tipos de território com esses 4 empreendimentos. De novo, a gente entende que isso está longe de esgotar os territórios do Brasil. Tiveram mais questões aí sobre territórios que ainda não foram oficializados, mesmo os CES. A gente está olhando para uma lista oficial. O professor Bruno até pode falar um pouquinho mais depois disso. A gente quer sim expandir. Mas é meio que, né, como no começo do webinar, eu falei, esse é um começo de conversa, a gente também entende que é o começo do observatório, né? Ele está rodando desde o fim de março, a gente também está entendendo. É super importante que vocês nos falem essas questões também para a gente colocar na lista de coisas que a gente quer conseguir atualizar, correr atrás, né, para conseguir levantar essa fase 2. E o observatório ele permite a gente usa a ferramenta para analisar os dados, né? Mas a gente tem uma outra possibilidade aqui para encontrar esses impactos, né? Por exemplo, eu joguei aqui todos os territórios quilombolas e todos os minerais críticos. A gente vê vários pontos azuis, que são os territórios quilombolas afetados, né? Com essa ferramenta aqui de download dos dados, a gente baixa todos esses dados. A gente baixa todos os dados de territórios quilombolas que estão sendo afetados por minerais críticos. Aí você recebe uma planilha com todas essas informações, separada por estado, com o nome do empreendimento, o nome do empreendedor. Esse aqui. Então, rapidamente aqui, ó. Acho que não dá pra ver. Ah, não está dando para ver aqui. Não baixa Shapefile, né? É. Não Mas tem como baixou. baixar por Shapefile, não, pessoal. Vai baixar essa tabela. A Joana até pediu uma dica para ti, como é que ela limpa melhor a tabela ali, de... Como é que ela limpa a tabela? Bem, ela tem né? que primeiro jogar os dados de colunas para os dados de coluna de uma coluna para. Será que eu coloco isso aqui? E, Gianiane, sim, a gente pode pesquisar por município. Quando você coloca município, ele vai jogar para o teu município ali, vai fazer uma aproximação. Se não tiver aproximado, foi um bug, mas a ideia é que aproxime no município. Esse é um exemplo da tabela que a gente vai ajeitar ela, mas é possível baixar os dados de todos os territórios quilombola afetados por minerais críticos e, a partir disso, fazer cruzamentos próprios, avançar na investigação. Então, ter essa opção de baixar um Excel a partir dos dados do observatório. Por enquanto, não dá para baixar Shapefile, que foi uma outra pergunta, mas a gente pode pensar nisso daqui para diante. E uma outra pergunta é se dá para fazer a busca por município. Dá sim, na plataforma a gente tem essa possibilidade, por bioma, estado ou por município. Então, também tem essa possibilidade. Na verdade, o bioma, o estado e o município, eles são mais marcações, né? Então, quando a gente marca para a gente conseguir entender se está dentro do bioma ou não. Que alguém falou, que alguém questionou aqui, né? Se tinha como deixar essa localização melhor. Eu vou colocar mais um exemplo aqui, último exemplo, para a gente poder abrir para as perguntas, porque o nosso tempo está acabando. Queimada Nova, no Piauí, essa é uma história que a gente está acompanhando aqui no último mês. Eu não sei se é da Juliana Aguilera, repórter que trouxe essa história para a gente desenvolver. Não sei se ela está aqui com a gente, eu não vi, ela tinha se inscrito. A Ju tá aqui, Diego.
Ah, tá aqui? Opa, Ju, tu achou o super trunfo do observatório. É o território que é afetado pelos 4 empreendimentos. A nossa história vai sair nos próximos dias, então acompanhe. Em breve na Repórter Brasil. Esse aqui é o Quilombo Sumidouro. A gente vê aqui, ó, já existem 6 projetos eólicos em operação. E do lado desse quilombo, tem um outro quilombo que não aparece no nosso mapa, que é o Quilombo Lagoa. Ele não aparece porque ele está numa fase de regularização mais atrasada, não está na base do INCRA, o Shape Life, então ele acabou não entrando no observatório, por enquanto. E, e é uma comunidade que, em tese, foi ouvida pela empresa quando o desenvolvimento do projeto um empreendimento eólico que está sendo gerido pela Enel Green Power, uma subsidiária da Enel, que muitos conhecem. Mas mesmo dentro do território que um acordo, fez um acordo com a empresa, né, durante a implementação do empreendimento, um dos maiores complexos eólicos da América Latina. Mesmo a comunidade ela se sente hoje um pouco que ela não teve todas as informações, né? Então, mesmo num caso em que teve uma conversa, um acordo, ela não teve todas as informações de como seria a instalação do empreendimento, de quais seriam todos os impactos, né? E a comunidade ao lado, que tem torres eólicas instaladas dentro do seu território, ela não foi consultada e ela sofre ainda mais impactos do que a outra comunidade. E esse território é o que a gente chama de super trunfo do Observatório da Transição Energética, porque ele é afetado pelos 4 tipos de empreendimentos. Ele é afetado por eólicas, por linhões, por usinas solares e pelos minerais. Existe um requerimento minerário. Vamos ver de quem que é esse requerimento minerário aqui, ó. E o observatório tem uma legenda que ajuda a explicar Vale. essas cores, né? Cada cor está associada a um território. O azul são quilombos, verde são unidades de conservação, o rosa são os assentamentos de reforma agrária e laranja são as terras indígenas. Vale SA, um requerimento feito em 2007, uma autorização de pesquisa para cobre. Enfim, eu acho que é isso. Vamos partir para as perguntas. Primeiro, Marcondes Coelho nos traz muitas questões sobre quilombos. Deixa eu começar dizendo que a gente reconhece que é a base que poderia ser bem melhor. Eu queria a ajuda do professor Bruno para nos explicar porque a gente olha só para a base do INCRA. Foi uma escolha metodológica para a gente conseguir botar de pé, né? O Marcondes lembra que a base do IBGE é uma base boa que a gente poderia incorporar. A gente, inclusive, já anotei isso aqui para pensar no futuro. Bruno, queres comentar essa? Oi, Paulo. Bom, primeiro agradecer a todo mundo aí pelos comentários, perguntas, sugestões, né? Acho que é importante frisar isso. E o observatório, essa é a nossa versão 1.0, né? Assim, foi a primeira tentativa de cruzar esses dados e já deu trabalho pra caramba, né? E a gente começou de uma forma, acho que a nossa opção foi começar um pouco conservador, né? Vamos pegar dados públicos que são reconhecidos, que não tem, para evitar esse chamado de alarmista, de não sei o que lá. Então, acho que teve um pouco uma posição política nossa de ser o primeiro teste, né? Mas a gente entende que existem, assim, e do que era viável fazer com os recursos que a gente tinha, com o tempo que a gente tinha, etc. Acho que quem trabalha com pesquisa aí, com jornalismo também, sabe que muitas vezes as ideias são gigantes, mas o recurso nem é tão grande assim, embora a gente agradeça muito a Fundação Forte, todo mundo está apoiando, por Center, etc., por esse apoio, mas existem sempre restrições. E foi o que a gente conseguiu fazer, né? Já surgiram várias sugestões aqui em outros lugares também, de a gente dar um pouco mais de liberdade, essa coisa de identificação. Mas vai necessitar novo grau de programação, a gente está vendo como a gente consegue recursos extras para ir aprimorando. Mas E foi até, uma desses. Fala, Paula. não, eu ia até falar, até se o professor Bruno me permite, com esta análise conservadora, hoje 34% desses territórios de interesse social aparecem como afetados. E no futuro, se todos os projetos saírem do papel, seriam 58%. Então, acho que tem uma questão, como falou o professor, né, desse dado não poder ser de nenhuma forma questionada, essas bases são bases públicas que já existem e não tinham sido cruzadas. E, Harrison, você quer colocar alguma coisa sobre isso aí?
Eu Não tava tive. comentando aqui, né? Perguntaram quem participa do Inesc aqui no chat. Não, não, É, eu até ia mas te sobre passar uma esse. pergunta já, né? Alisson, Manda. existe, a Joana Fagin questiona para gente se existem espaços para ações legais e uma transição justa, alguma regulamentação com instrumentos legais, por exemplo. Eu sei que tu sabe das salvaguardas, que é um bom exemplo. Sim. Não, não apenas as salvaguardas, tem muito espaço e eu diria que isso tem crescido nos últimos anos, principalmente o acompanhamento dos órgãos do sistema de justiça. Eu vou destacar aqui duas iniciativas, uma no campo normativo, porque nós estamos vivenciando um processo de mudanças e transições e revisões de normativos regulatórios, por exemplo, energia eólica, a Resolução 462, que disciplinava os empreendimentos onshore, eles não contemplavam muito dos impactos que têm sido denunciados. E agora existe um processo de revisão no CONAMA dessa mesma resolução que pode vir a contemplar alguns elementos. Ano passado foi aprovada a Resolução 511/2025, que traz pela primeira vez um regramento de princípios para a justiça climática e combate ao racismo ambiental no âmbito do CONAMA, que vai orientar o licenciamento ambiental de vários empreendimentos. Então, é uma iniciativa que pode contribuir para esse processo. Mas no campo de litigância e judicialização, aí destacamos o papel de representantes do sistema de justiça, principalmente o Ministério Público Federal, Defensoria Pública, que tem atuado muitas vezes até em conjunto para poder incidir e buscar implementar e defender o direito de comunidade, sobretudo a consulta livre, prévia e informada. Destacar aqui uma iniciativa lá da Paraíba, do estado da Paraíba, que tem agora um laboratório de direitos humanos vinculado ao Ministério Público Federal, que tem trazido essas pautas com um grupo específico para a transição energética justa. Então, são algumas iniciativas que esperamos que possa se amplificar no Brasil. Deixa eu adiantar, a gente ainda não tem data center, isso pode acontecer numa segunda fase, também já anotei a questão. Ainda não tem as bacias hidrográficas, que eu concordo que seria também uma adição muito legal para isso. A gente tem uma questão que eu achei interessante que da Janaína, se um quilombo, por exemplo, no território quilombola, eles poderiam entrar com um pedido de requerimento de exploração, né, minerário ali, garantir aquele. Então, Paula, assim, pedido de pesquisa, qualquer pessoa física pode fazer. Pesquisa de direito de lavra, não. A palavra tem que ser empresa. Tá? Então, a princípio, sim, é possível que algum representante da comunidade quilombola faça solicitação e meio que sente em cima daquele direito, né? Só que tem que levar em consideração que o que funciona no Brasil é o direito de prioridade. Então, quem pede primeiro fica com o direito. Então, se já tivesse sido feita alguma solicitação de pesquisa por alguma empresa ou pessoa física, o território não consegue é, pedir em cima deles, ele não consegue ganhar em cima de quem chegou na frente, né? A não ser que por processo da ANM caia em disponibilidade, eles podem tentar pedir logo em seguida. Mas a princípio, sim, é possível fazer um pedido. Embora tenha sido, assim, esse pedido você precisa fazer um depósito, pagar uma taxa na NM, tem que demonstrar que você está fazendo alguma pesquisa para manter o direito. Então ele não é simplesmente uma coisa, vai ter alguma atividade envolvida em tentar mostrar que você está pesquisando minérios lá, mas é possível sim. E como é que o PL dos minerais críticos impacta esse cenário todo? É uma Cara, questão da Andressa Santa Cruz. tá. O PL de minerais críticos, ele anda muito combinado com o marco legal novo marco legal do licenciamento ambiental, né? O licenciamento, né? Ele criou essa figura da licença ambiental estratégica, né? Que é uma licença express que obriga quem for classificado como projeto estratégico, né? Pelo governo, o licenciamento tem que sair em 12 meses, tá? E o órgão licenciador só pode pedir verificação, aprofundamento de dados uma única vez. Então, é um licenciamento express que ele foi referendado pelo PE dos minerais críticos estratégicos, porque ele diz que uma das funções do Conselho lá dos minerais estratégicos é definir exatamente esses projetos, estabelecer com quem vai ter prioridade e por aí vai ser considerado como estratégia para ter esse tratamento específico. Além disso, né, então acho que é essa relação principal. Além disso, um dos grandes problemas do PL é que ele está criando uma série de facilidades econômicas para as mineradoras.
né? Então ele cria novos instrumentos de incentivo fiscal e incentivo creditício, né? Que vai tornar mais barato você fazer pesquisa mineral, tornar mais barato e mais você fazer lavra, né? E com isso a expectativa é que você tenha mais e mais projetos sendo implantados. É, Não, até não, teve uma questão, por exemplo, que fala, né, por que que a gente não tem ouro aí? Porque a gente está olhando para esse combo de minerais críticos que, com a ajuda do professor Bruno Milanese, os ótimos pescadores do Poemas, junta o que que é crítico para a China, para os Estados Unidos e para o Brasil, faz um combo, mas o que é crítico é uma decisão política. Então, o ouro não é crítico hoje, mas daqui a pouco o governo brasileiro pode decidir que pode vir a ser o mineral crítico, como falou o professor Bruno, nessa leva desse PL ter a sua mineração facilitada. não, num momento assim de avanço, de expansão, né, o PL de minerais facilitando a expansão dos projetos minerários, no momento em que a legislação ambiental está mais frouxa e como a gente destacou aqui, né, em muitos casos o licenciamento vai caber ou ao estado ou ao próprio município, né, vai depender das legislações estaduais, das legislações locais, né. E em muitos casos não consideram, mesmo nos casos em que a lei garante o direito à consulta, né? E mesmo nesses casos, muitas comunidades não são consultadas, né? Então, o observatório ele é para a gente uma sentinela, né? Ele avisa onde a gente tem que olhar, onde a gente tem que observar. E eu vi um comentário interessante sobre por que a gente chama de territórios afetados e não territórios atingidos, né? Todos os territórios eles são potencialmente afetados. A gente tem que entender caso a caso, né? Porque às vezes um requerimento, ele fez o requerimento, mas não iniciou a pesquisa, ou existe um diálogo com a comunidade, enfim, né? E o termo atingido ele pode ter uma conotação jurídica, né? Lembrando que muitos desses casos, né, essas terminologias entraram também pelas reportagens que a gente faz, né? E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente diz que um empreendimento está atingindo uma comunidade, um território, se eu não tiver como comprovar aquilo, né? Então, afetado é uma expressão que nos garante, nos dá um respaldo jurídico. E também a Jennifer Mendonça falou sobre greenwashing, né? Se tu só me dá um momentinho antes. Pessoal, são 10 horas. A gente tinha combinado 1 hora de conversa. Professor Bruno, Harrison, vocês podem ficar mais um pouquinho com a gente? Fernanda, podemos ficar mais um pouco aqui? Sim, por favor. Então vamos seguir a conversa. Bom que o Diego já adiantou várias questões que vai jogar para ele mesmo, então vai lá, Diego. Não, a Jennifer perguntou sobre como identificar greenwashing, né? Todas essas histórias, todos esses episódios são potenciais casos de greenwashing, né? Porque a transição energética, ela é feita, né? Ela acontece, essa expansão, em cima de um discurso de redução das emissões né, de gás carbônico, enfim, né? O caso da mineração taboca que a Bel trouxe é uma mineradora que está causando trocentos impactos numa terra indígena e ela foi elegida pelo BNDES como ela é beneficiária de um investimento público enorme ali dentro de uma política de transição energética, né? Então, e se você entrar no site dessa mineradora e de outras mineradoras, né, quando você vai ter uma empresa de mineração, quando está trabalhando com esses minerais que podem ser associados à transição energética, você facilmente vai encontrar expressões como mineração verde, mineração sustentável, enfim. Então, são exemplos claros de greenwashing. Bom, só para reforçar aqui, os dados, infelizmente, não estão em tempo real, né? Essa é uma fotografia de setembro de 2025. Então, se por acaso vocês entraram agora e o requerimento ele já foi fechado, é que em setembro ele permanecia aberto. Alguém pergunta também sobre o futuro dessa situação, desses espaços serem afetados. Tudo que está em operação hoje aparece como afetado hoje. Tudo que tem um projeto para acontecer, pode ser daqui meses, né, 25 anos, aparece como futuro. Então, esse futuro ele é muito largo, ele depende do tempo para aquele empreendimento, e isso varia de uma usina eólica, uma usina solar, para um projeto de mineração. Ela tem essas questões aí. E o nosso objetivo aqui é fazermos essas redes. A gente, de repente, colocar os nossos contatos, Bel, aqui, compartilhar. A ideia é que vocês usem, né,
nas áreas de atuação de vocês e se precisarem de apoio, com interpretar os dados, com obter mais dados, levantar dados mais atualizados de repente, enfim, a gente pode ajudar e entre em contato com a gente, jornalistas também que quiserem escrever, quiserem um apoio para a produção de reportagens, a gente ajuda também. Enfim, a ideia é nós fazermos redes mesmo para a gente conseguir apontar, fazer essas denúncias, né? Aqui a Voltando gente para vai só colocar os nossos contatos. voltando para as questões, Luca, a gente não está levando em conta a biodiversidade, por enquanto a gente está levando em conta só esse cruzamento territorial. A Isabel Dallance, que tem uma questão que acho que é jornalística aí, de como que a gente cobre sem viés a mineração, até se é perigoso ou não cobrir isso hoje. A sua pergunta é para os jornalistas se é perigoso cobrir. Ela quer como cobrir o setor de mineração sem viés contra a mineração, né? Que ela lembra que é fato que minerais são essenciais para essa transição. A gente não discorda que a transição energética é necessária. A gente questiona até um certo como isso está sendo feito, para quem. Isso foi uma coisa que o professor Bruno nos falou um dia, assim, toda essa energia que está sendo produzida, esses minerais que estão sendo minerados, eles vão ser para o Brasil, para avançar a nossa transição energética. Acho que tem essa questão, a nosso objetivo, nós somos a favor da transição energética, viu? Ela é necessária. Como ela está sendo feita e se ela não está sendo usada de desculpa para violações, né? Eu acho que como cobrir mineração, acho que o Observatório da Transição Energética ele é um ótimo ponto de partida, porque ele mostra, de fato, os territórios que estão sendo afetados por esses empreendimentos minerários, que usam essa narrativa dos minerais críticos e estratégicos, né? Acho que a partir desse ponto de partida, dá para seguir vários caminhos, como a Jennifer comentou ali no chat, né? De fato, essas empresas estão usando essa narrativa para avançar com seus projetos de mineração como uma forma de greenwashing. As comunidades afetadas foram ouvidas de acordo com a Convenção 69 do OIT. O processo de licenciamento ambiental está correndo da forma que ele tem que correr. Então, acho que o bom jornalismo é a resposta para a sua pergunta. É a gente olhar para a mineração, para os minerais críticos, como sim, de fato, a gente precisa de uma economia de baixo carbono, mas a que custo ela está sendo implementada e como ela está sendo usada para avançar a mineração e aumentar os impactos sobre as populações e territórios mais vulneráveis aqui no Brasil. E agora, fazendo um geral de várias questões que apareceram, né? Lázaro, a gente quer melhorar essa base. Pessoal, como é que dá para se aproximar? Nossos e-mails estão aí. Acho que faltou colocar nessa listinha os e-mails do professor Bruno, do Harrison. Essa é a primeira fase, a gente botou de pé. Levamos um ano aí para colocar de pé, está rodando, estamos aprendendo com a ferramenta ainda. A gente acha que já dá para tirar muita coisa legal. A gente está falando enquanto jornalista aqui, mas a gente entende que para movimento social também é super importante. Então, a gente quer melhorar muito. O que a gente conseguiu colocar de pé até agora, que a gente acha que já faz uma grande fotografia. E só lembrando assim que o observatório traz usinas eólicas, solares, linhões e os projetos minerais críticos. Não incluímos os agrocombustíveis, né, os territórios, enfim, para a produção dos agrocombustíveis, e também não incluímos as usinas hidrelétricas, e no momento não temos essa perspectiva de incluir, né? A gente quer melhorar a base de dados dos territórios, por exemplo, a base de dados dos territórios quilombolas. A gente gostaria também de incluir o financiamento verde, né, entre aspas, assim, financiamento para os projetos de transição energética, para a gente poder saber quem está recebendo recursos associados à transição energética, nacionais e internacionais, e quais projetos, né, onde no território estão esses projetos, são os nossos, mas tudo depende de uma grande construção, enfim, né, a gente o observatório, ele é uma ferramenta que a gente vai continuar trabalhando. Vamos mostrar a tela com as ferramentas que o pessoal pode usar para investigar mais, que eu acho que é legal, né? Então é isso, pessoal, vamos conversar, quem quiser ajudar, estou escutando todos vocês, até vocês me desculpem, tem 64 questões aqui, eu parei para ler as que eu já tinha anotado, se eu esqueci alguém, não foi de propósito. Não, isso... Lilian Parra, o MAPI do OPI foi uma grande inspiração. O MAPI do OPI foi uma grande inspiração. A gente olha sempre, a gente olhou muito para vocês, inclusive os nossos desenvolvedores maravilhosos do Estúdio Cubo desenvolveram também o MAPI. Muito obrigada, Estúdio Cubo e o Rodrigo Bento, que foi nosso designer. Então, que a gente acha também um grande trabalho e que a gente recomenda, né? Quem quiser saber mais informações sobre populações indígenas. Me ajuda, populações indígenas isoladas, é um grande material. Queria só fazer um comentário sobre a cobertura da mineração sem viés, né? Que, enfim, né? Fiquei pensando aqui. E só, assim, aqui até
curtindo aqui o comentário da Juliana, né? A mineração nunca é sustentável, né? No ano passado, durante a COP, fiz uma entrevista também com um especialista que falou assim: a mineração é uma amputação da terra. É, eu acho que não é uma questão da gente demonizar, né, uma atividade econômica, né? E como a Bel falou, é fazer um bom jornalismo, né? E fatos são fatos, né? Muitos dos empreendimentos não ouvem as comunidades, né? Simplesmente não ouvem. Nem o empreendedor e nem o órgão público, né? Então, acho que o nosso papel é fazer bom jornalismo e é mostrar que empreendimentos são esses, que empreendimentos que estão atropelando as comunidades, né? Eu acho que isso é uma cobertura sem viés, né? Não é demonizar, é mostrar o que está acontecendo, né? Essa é aqui, quem é a empresa, quem são seus sócios, quais são seus objetivos, enfim, trazer mais pontos de vista, né? Para além do ponto de vista de que a transição energética é necessária, e ela é necessária, né? Mas queremos mostrar como ela está sendo feita. E eu acho que o observatório ele foi muito feliz ao cruzar essas bases que já existiam, né? Então essas bases estavam aí, mas eu acho que a gente só consegue ter a dimensão do que está acontecendo quando a gente vê elas sobrepostas. Então isso é importante. Até aproveitando a presença aí do professor Bruno do Harrison, tem uma questão aqui: como que esses conflitos são percebidos em nível internacional e latino-americano, né? Considerando que tem uma possível afetação nessa região da cabeceira da Amazônia e que poderia gerar impactos sentidos por vários países, entre eles o Brasil. Quer E puxar aí, aí? Bruno? Harrison. Vai Bom, lá, Harrison. então, puxa, Bruno, chega junto também. Bom, a nível internacional, nós temos desde instâncias que vão olhar para o contexto dos países em si, mecanismos que podem ser acionados. Então, o grande destaque que nós colocamos é a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, nível latino-americano, nível americano. Mas é um espaço que ele não tem uma incidência muito local, porque ele vai estar muito concentrado na responsabilidade dos países e, em algum grau, na responsabilidade dessas corporações que elas atuam de forma multinacional. Existem alguns mecanismos que podem ser acionados dentro de outros países. Então, é um caso que está acontecendo agora, bem emblemático no Rio Grande do Norte, de uma empresa de energia eólica que está sendo processada na França pelos danos que têm sido causados em regiões e territórios aqui no Brasil. Então, há uma conexão, mas também existem limitações, né? Muito da responsabilidade ela vai ficar concentrada no campo nacional e vem muito do fortalecimento dessas instituições internacionais. Recentemente, a Corte Interamericana de Justiça ela tem publicado opiniões consultivas que vão orientar o posicionamento internacional. A Corte Internacional de Justiça, no âmbito da ONU, também vem trazendo princípios que reforçam essa responsabilidade com a justiça climática, que linka com essa justiça da transição energética nos territórios, mas é isso. Então, é uma conexão que fica muito na nível de país, mas que precisa ter um engajamento local mesmo, um fortalecimento das instâncias nacionais. Eu vou pegar carona na resposta do Harrison, mas vou por outro lado, que é o que a gente vai acontecer na América Latina, de forma geral, assim, os governos em si, eles têm adotado uma perspectiva muito extrativista, né? Seja no ponto de vista da mineração da energia, a gente vê, independente da orientação direita, esquerda, centro, progressista, os governos eles têm buscado isso, infelizmente. Então, boa parte do debate, da problematização, etc., vem acontecendo no nível dos movimentos sociais e organizações sociais, né? Então a gente tem experiências como o OCMAL, que é o Observatório do Conflito da Mineração na América Latina, tem a rede de igrejas e mineria, ou igrejas e mineria, que aborda toda país da América Latina, Diálogo dos Povos. Então a gente tem uma série de redes que tentam articular movimentos de diferentes países que sofrem impactos semelhantes ou impactos correlacionados, né? A mesma empresa que atua em dois países, ou um projeto que impacte povos em dois países diferentes, né? Tem sido uma das principais formas de articulação entre esses movimentos e ganhar escala para além do nacional. Bruno e Harrison, muito obrigada. Tem uma questão, acho que a Bel pode responder para a gente. Para a construção, está sendo levada em consideração a última movimentação do processo, o último evento?
a questão do Vitor Salgueiro, aí minha pergunta, porque existem muitos processos que constam na lista de processos ativos e que possuem o último evento como indeferido ou não aprovado. Oi, Vitor. Obrigada pela pergunta. Acho que essa é uma questão bem importante, né? E de fato, né, os processos na ANM eles são divididos como ativos e não ativos. A gente considerou, para entrar no observatório, os processos que são ativos, desconsiderando os que estão em disponibilidade, já que a gente queria encontrar, né, saber as empresas ou as pessoas interessadas. Mas, de fato, como eu falei, o observatório ele é um ponto de partida. Então, acho que é muito importante, quando você tem o número do processo na mão ou o começo da história, ir para as bases de dados oficiais, né? Então, a gente colocou na apresentação, e eu compartilhei aqui na tela, o link do site da ANM. Então, com esses dados na mão, com esse número na mão, é possível entrar no site, consultar pelo processo, e aí você tem ali uma coluna que é o último evento, que é como se fosse a última movimentação do que aconteceu. Então, por vezes, ele aparece como indeferido ou não aprovado, mas por uma questão burocrática ou morosidade da própria ANM, esse processo ainda não, essa situação ainda não foi atualizada nessa base principal que determina o que está ativo e o que não está ativo. Então, de novo, né, o observatório ele é o ponto de partida, mas é importante, e tanto para checar os dados, quanto para seguir nas investigações, acessar essas bases de dados. A gente vai compartilhar Pode falar para eles das ferramentas. Né? a apresentação, que tem todos esses links, mas, por exemplo, aqui tem o site da ANM, que vocês podem baixar as informações e consultar o histórico de cada processo. Então, aquele exemplo que eu comentei, né, do território quilombola Calunga do Mimoso, que tem processos de mineração sobrepostos a ele, a gente conseguiu ver no histórico do processo uma troca de mensagens entre a ANM e a empresa, e aí, por meio dessa troca de mensagens, a gente viu que, de fato, a ANM sabia que havia um quilombo ali. Tem o site de terras indígenas do ISA, que é o Instituto Socioambiental. São informações bastante valiosas, né? Então, tem tanto um mapa da localização da terra indígena, o histórico daquela terra indígena, por vezes o contato da associação indígena que incide sobre aquele território, então também são informações bastante valiosas. O ISA também tem um site sobre unidade de conservação, que é o c.socioambiental.org, a gente também vai compartilhar. Da mesma forma, também tem o histórico de criação daquela unidade, se tem plano de manejo ou não. O plano de manejo é um documento bem valioso também para essas investigações, porque no caso de unidade de conservação de uso sustentável, a mineração poderia acontecer se ela tiver determinada no plano de manejo. E esse documento também está disponível no site. Eu não sei porque eu não estou conseguindo mexer aqui nas nossas bases de dados, mas a gente também incluiu o QGIS, que é esse software bastante poderoso para a gente conseguir fazer o cruzamento de dados. Na verdade, ele é o que está por trás do Observatório da Transição Energética. A gente incluiu também uma base de dados que é a Amazônia Quilombola, que tem dados mais atualizados dos territórios quilombola. O site da Comissão Pro-Índio, que é uma outra organização indigenista que também atua com populações quilombola, é muito interessante. Então, você consegue também acessar o histórico de um território quilombola. A Open Corporate é um site que a gente usa bastante para ter mais informações das empresas e as suas subsidiárias. Lembrando que na área da mineração está entrando cada vez mais, né, investimento estrangeiro, né, grandes fundos de investimento que, para os seus acionistas nos Estados Unidos, na Europa, ou, enfim, no Oriente Médio, eles dizem que financiam projetos minerários sustentáveis, mas, enfim, né, quando a gente vai... E muitas vezes, quando a gente vê o nome da empresa, aqui no Brasil, a gente não sabe que existe esse fundo por trás dessa empresa mineradora, né? Então, esse site ajuda a gente a mapear quem é que está por trás dessas mineradoras, por exemplo, de outras empresas. Né? A gente está falando desde o começo, né? A gente vê o observatório como um ponto de partida para outras investigações, para ajudar o movimento social a se localizar, pesquisadores. A gente quer muito melhorar a ferramenta. Vamos caminhar para o fim da nossa conversa aqui, chegamos a 10h17. Primeiro dizer, pessoal, essa apresentação está gravada. Ela vai ser enviada para todo mundo que inscreveu, é isso, Fê? Envia pelo link de quem está inscrito. Sim, a gente vai mandar para vocês também as apresentações que a gente fez aqui, que tem esses dados que a gente mostrou. Mas lembrando que quando a gente entra na página do observatório, ele tem um Saiba Mais. Esse Saiba Mais tem tanto a metodologia que a gente usou,
como o ouro ali, 4 bases já cruzadas do momento dos territórios afetados pelos empreendimentos. Que, né, a gente jornalista gosta muito de trabalhar com planilha, né? Tu já baixa a planilha. Sim, a gente quer melhorar a ferramenta, então quem tiver dúvidas, sugestões, quiser ajudar de alguma forma, entre em contato com a gente. Eu acho que o Bruno falou bem isso. Por enquanto ela é conservadora e ela já mostra muita coisa. A gente está reconhecendo aqui o tempo todo que a gente entende o quanto falta nela ainda, né? A gente queria que ela olhasse para mais coisas. É um primeiro olhar, é um começo de conversa. Também queria colocar todo mundo da Repórter Brasil à disposição de vocês. A gente está aqui para ajudar, para tiverem alguma dúvida quando estiverem pesquisando alguma coisa, podem entrar em contato, mandar e-mail. A gente quer que essa ferramenta seja usada, né? Colocá-la no mundo aí. Eu acho que é a partir do uso que vocês fizerem que a gente vai entender melhor ela também, entender melhor essa possível segunda fase aí. Agradecer todo mundo que participou, que tirou um tempinho da sua manhã de terça-feira para estar aqui nessa conversa com a gente. Deu para ver, né, que é um começo de conversa. Alguém está falando assim, se fosse para falar, fazer um webinar só de histórias que partem do observatório, né? Eu estou quase abrindo o Centro do Universo, que é Caxias do Sul, para mostrar a vocês o que está afetando ali a minha cidade. Mas a ferramenta ela está muito intuitiva. Acho que é bacana vocês passarem a olhar, brincarem de novo. Nossos e-mails estão aí, nossos contatos estão aí para qualquer dúvida. Foi um prazer. Queria agradecer se essa ferramenta esteja assistindo da paralisação imediata de dispersão energética. Ela já tem algumas reportagens que a gente fez penduradas aí. A Abel falou muito dos Waimiri, foi uma investigação longa que ela fez aí com o apoio do Pulitzer, que é uma população que chegou a 300 indígenas e hoje voltou a crescer, que se organizou, que eles têm união passando, eles têm uma vizinhança de mineração. A gente falou muito de mineração aqui, mas o observatório olha bem além disso, que a mineração, com essa história das terras raras, né, as críticas da pop, ela acaba sendo um ótimo exemplo. Falando isso, eu vou dar então as considerações finais aí pro Harrison, por favor. Obrigado, Paula. Bem, então só reforçar, pessoal, a importância da ferramenta, que vocês usem e possam dar esse feedback para a gente, né? Acho que o mais importante é isso, conhecermos um pouco do que pode ser aprimorado, que pode ser agregado e que sirva como instrumento aí para pesquisa, para o jornalismo, para a luta, para a advocacia. Destacar aqui a advocacia popular, né, que foi trazido no chat também, muito relevante. E vou fechar fazendo um convite para vocês. Pelo INESC, nós temos um projeto Justiça na Transição Energética, que inclusive é através desse projeto que nós temos dialogado com a Repórter Brasil, com o Poemas, todos os parceiros para apoiar a plataforma. E lá nós temos construído uma newsletter, onde reunimos mensalmente um conjunto apanhado de informações e notícias, incluindo aí as produções que têm sido feitas a Repórter Brasil e outros parceiros. Então, vou deixar um link aqui no chat para que vocês possam acessar. A Tatiana e o Matheus estão lá fazendo um trabalho excelente, maravilhoso de curadoria. Então, vocês possam conhecer e apoiar essa iniciativa. Então é isso, pessoal. Obrigado. Professor Bruno, sempre dando aulas e aulas, suas considerações finais aí também. Ô, Paulo, brigadão aí pelo espaço. Eu queria agradecer muito ao Inesc e à Repórter Brasil, vocês três, por terem acreditado no projeto e estar conseguindo botar de peça essa ideia. Acho que reforçar essa fala da Paula, né, de que para além da questão da mineração, a gente tem a questão energética e o melhor de tudo, ou o pior de tudo, não sei, essa capacidade de poder cruzar os projetos, né? Então a gente fala dos supertrunfos, os locais são atingidos por linhão e mineração, por eólica e solar, quer dizer, acho que isso vai mostrando uma outra face que dificilmente é vista. Não é só é vista por quem está sendo afetado, realmente, então acho que fazer esses cruzamentos é super importante. E convidar todo mundo aí a usar, fazer sugestões. A gente espera que o projeto vá adiante, que ele cresça, que ele seja aprimorado. E aí, na medida do possível, a gente vai melhorando ele. Então, agradecer a todo mundo aí que esteve presente, agradecer ao pessoal do Repórter, Harrison, Tati, que está acompanhando a gente. E a gente fica no diálogo. Forte abraço. Fernanda, obrigada aí também. Não sei se quer falar alguma coisa. Fernanda do Pulitzer aí, está coordenando investigações maravilhosas, que nos deu essa assistência, ajudou. A gente é muito. Desculpa que a gente não conseguiu responder, nós somos muito verdes em termos de webinar, viu? Pretendemos fazer mais encontros como esse, assim, Fer. Obrigada, Paula. Obrigada a todo mundo. Eu só queria agradecer a presença de todos e todas e dizer que estou animada para ver todas as reportagens que vão partir a partir do observatório. Diego, Queria Bel. lembrar só que todo mundo vai receber a gravação
né? Já, todo mundo vai receber a gravação, todo mundo que se inscreveu. A gente vai aproveitar também, vai passar as apresentações, fiquem tranquilos. Acho que foi uma conversa muito rica. Pena que eu tentei juntar algumas questões ali, eu fui anotando as questões do chat. Aqui a gente não conseguiu responder diretamente, pode nos mandar por e-mail. Sim, só agradecer e escrevam para a gente, né? A gente depois compartilha a apresentação com os contatos também do Bruno e do Harrison e, enfim, escrevam para a gente continuar conversando. Espero que vocês saiam desse encontro aqui tão animados quanto a gente com essa possibilidade de ferramenta, assim, ela mostra essa situação difícil, o futuro especialmente, mas eu acho que a informação é fundamental para a gente poder tanto fazer jornalismo quanto agir. Isso aí, pessoal. Obrigada a todos. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.